Olá, estamos de volta para mais um Masterclass que faz parte do nosso projeto A Arte de Tomar Decisões. Conheçam o nosso projeto, visita meu site. Nós trabalhamos com mentorias, palestras, treinamentos em empresas. O nosso Masterclass pode ajudar em muito todo o trabalho que você desenvolve na sua organização. E hoje nós vamos falar com a Mari. A Mari é uma amiga que trabalha em treinamentos específicos voltados para a área de vendas, motivacional em pessoas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Mari falar sobre ela e a gente vai começar o nosso bate-papo. Mari, fala aí, fala um pouco de você e do seu trabalho. Bom dia, tudo bem? Que alegria! Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou adorando a possibilidade de falar com o seu público. Eu sou especialista em programação neurolinguística e eu uso a PNL nos meus treinamentos. Eu dou treinamento de vendas, eu dou treinamento de comunicação e dou treinamento de liderança. Em todos eles, eu tenho usado muito a palavra intencionalidade, que eu acredito que seja quando a gente vai fazer um trabalho ou quando a gente está no mercado, a gente tem que ser intencional naquilo que vai fazer. Então, esta palavra tem me guiado e eu espero que hoje eu tenho a intencionalidade de compartilhar com você e com o seu público o que eu tenho estudado e o que eu tenho ensinado com tanto amor, que é o que eu amo fazer. Legal, me fala uma coisa, você falou uma palavra intencionalidade. Fala mais sobre isso, o que é isso? Do que você está falando exatamente? Então, Falcão, eu acredito realmente que a gente, no nosso dia a dia, as coisas acontecem de uma forma que a gente entra num fluxo, né? Aquele negócio de que 95% das coisas que a gente faz no nosso dia a dia está no fluxo, a gente nem pensa. Então, a gente tem que ter uma intencionalidade naquilo que vamos fazer. Se eu tenho que tomar uma decisão, se eu tenho que fazer uma compra, fazer uma venda, procurar um cliente, fazer diferença em alguma parte da minha vida, na minha família, no meu trabalho, eu tenho que ter uma intencionalidade, eu tenho que sair desse fluxo, tomar as decisões certas, fazer e medir, né? Essas minhas decisões têm que ser pesadas, essas minhas decisões têm que ser pautada, baseada em algumas informações, mas esta minha intencionalidade tem que ser realmente genuína, para que os resultados sejam diferentes, porque senão realmente a gente está no fluxo e não vai ter resultado, né? Como dizia o Einstein, se eu quero resultado diferente, eu tenho que tomar decisões, atitudes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Você falou uma coisa interessante, né? Porque estudando o processo decisório, eu tenho repetido isso com insistência, né? Nós tomamos até 35 mil decisões por dia. Então é aquilo que a gente mais faz. E, na verdade, a maior parte delas é feita de uma maneira inconsciente. E eu tenho trabalhado e desenvolvido ferramentas e buscado treinar pessoas para que nós venhamos a trazer esse processo decisório para o mundo racional, para a consciência, para a gente tomar atitudes mais conscientes. E você colocou uma palavra interessante, você falou da intencionalidade, na verdade, na busca de ter consciência, de assumir a responsabilidade de tomar decisões. É disso que você está falando? Exatamente, exatamente. Justamente por causa disso, porque essas 35 mil decisões que eu tomo durante o dia, né, em cada segmento que a gente estuda, né, cada filosofia, cada escritor, a gente tem nomes diferentes, mas é exatamente isso. Eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter saber exatamente onde eu quero chegar, eu tenho que saber meu destino para poder tomar destas 35 mil decisões, que algumas delas, pelo menos, sejam decisões intencionais. Eu tenho que saber onde eu quero chegar para que essa decisão seja o mais certo possível, porque senão, realmente, eu vou só estar no fluxo. E no fluxo não vai mudar absolutamente nada do que está acontecendo agora. Então, assim, se está tudo bem,
legal, porque aí as 35 mil decisões aí vão me levar a um lugar bacana. Mas, infelizmente, a maioria das vezes, esse fluxo não vai me levar para realidades que sejam aquelas que eu gostaria de ter. Então, por isso, tenho que ter esse processo, né, de decisão. Não é simplesmente eu fechar os olhos e soltar o ar, né? Eu tenho que saber exatamente qual que é o meu foco, o que eu quero fazer, qual o meu destino. Eu só vou chegar, por exemplo, se eu vou para o interior, eu tenho que saber que rodovia eu pego para ir para a cidade certa. E aí, por isso que eu digo que é um processo, né? Essa intencionalidade, eu tenho que seguir um processo para que eu realmente tenha sucesso lá no final. Então, eu tenho que estar muito atenta, eu tenho que estar desperta. É verdade. Me diga uma coisa, você vê que é uma coisa interessante. Nós passamos a relação entre o inconsciente e o consciente. E o consciente, eu estou falando do racional, né? Quer dizer, eu estou sendo absolutamente racional, estou olhando as coisas como elas são, como elas acontecem. Mas é interessante que dentro do inconsciente existe uma ferramenta que às vezes a gente abandona, que a gente fala nela, mas a gente não usa muito. É a intuição, né? Porque a intuição é fruto do nosso conhecimento. A gente só consegue intuir aquilo que a gente conhece, né? Quer dizer, se você conhece física quântica, você consegue intuir física quântica. Se você não conhece, você não consegue intuir. Então, a intuição que vem do conhecimento, de tudo aquilo que a gente aprendeu, eu acho que é uma ferramenta interessante, que às vezes a gente abandona, né? Tem muita gente que coloca a intuição de lado. Você não acha que a gente precisa olhar um pouco mais a nossa intuição, pelo menos considerá-la? Então, é que o que você falou, por exemplo, da física quântica, a gente acaba deixando a intuição como se fosse uma coisa meio esotérica, né? Tem alguma coisa lá de dentro. Mas, na verdade, por exemplo, a programação neurolinguística, ela diz que a intuição nada mais é do que aqueles arquivos que, com o tempo, eu fui construindo, né? Então, com o tempo, eu fui deixando lá na minha cebola, que é nosso cérebro, vai deixando lá atrás, lá atrás, lá atrás. E a intuição, o que ela é? O meu cérebro reconheceu alguma coisa naquela situação que ele já conhece. Então, por exemplo, eu conheci alguém que não gostei muito. Provavelmente, em alguma época da minha vida, em alguma situação da minha vida, eu conheci alguém que tinha alguma coisa parecida com essa. Então, por exemplo, tinha um olhar que eu não identifiquei, mas o meu cérebro identificou que o olhar dessa pessoa que eu acabei de conhecer é muito parecido com o olhar daquela outra pessoa que há muito tempo atrás eu tive algum tipo de problema. Então para a programação neurolinguística, a intuição nada mais é que isso, que esse insight que o meu cérebro dá de alguma memória que está dentro. Então, eu posso simplesmente acreditar que é isso, que é uma coisa totalmente racional. Eu posso acreditar que é meu anjo da guarda me dando alguma sugestão. Não, eu, de verdade, a Mari, realmente, eu acredito que não importa de onde está vindo, importa que se eu estou tendo algum insight, deixa eu prestar atenção. Pode não ser nada? Pode não ser nada, mas pode ser algum avisozinho aí. Então, deixa eu prestar atenção nesta situação. A intuição, quando a gente considera a intuição, eu acho que a gente dá um passo importante dentro do processo decisório, porque toda vez que você chega em um lugar, como você falou, a gente encontra algumas pessoas, a nossa experiência, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente já viu, ele aparece e já nos dá um retrato do que é de fato o que está acontecendo, né? E eu não acho que a gente tem que olhar isso e tomar uma decisão em cima disto, mas na verdade nós não podemos abandonar, vamos racionalizar, vamos fazer uma análise crítica de tudo e de repente a gente não chega a conclusão nenhuma, a razão não te apresenta nenhuma opção, então restou a intuição para te ajudar dentro desse processo. E é interessante porque todas as vezes que eu penso na razão, na intuição, e imagino que você trabalha muito com a maneira que as pessoas se expressam,
eu caio numa coisa interessante, que é a famosa lógica, né? Porque tudo isso tem que ter uma certa lógica, porque a razão não consegue fugir da lógica, né? O que você acha disso? Eu acredito que é assim, na verdade, a gente, com o tempo, né, a gente cria algumas máscaras que não necessariamente são nossas, e a gente acredita tanto nessas máscaras que não quer mudá-las, né? Está tão confortável essas máscaras, né? Então, a lógica, eu acho que é isso. Então, eu acredito que a lógica entra aí. Se a minha máscara é, por exemplo, de uma engenheira, e engenheira é totalmente racional, e aí eu tive a intuição, e o racional, teoricamente, não dá margem a essa intuição. Eu acredito que se eu quero usar essa ferramenta, eu posso simplesmente mudar alguns nomes e colocar que essa intuição, na verdade, porque os cálculos das probabilidades de dar certo ou não é esse, né? Então, assim, o que eu acredito se eu quero chegar de novo, né? Que eu estou tentando não ser muito repetitiva, mas eu acredito tanto nesse negócio da gente ter a intencionalidade, da gente ter a lógica, e eu acredito tanto que ele não ande separado, sabe? Eu acredito tanto que sejam ferramentas que se juntam, né? Tipo um quebra-cabeça mesmo, e aí eu posso usar essas ferramentas juntas ou separadas. Eu posso usar a lógica, eu posso usar a intuição, eu posso usar a programação neurolinguística, eu posso usar meus anjinhos da guarda, eu posso usar tudo ao mesmo tempo, agora sem problema nenhum, desde que todas essas ferramentas me levem onde eu quero chegar. Se eu vou usar tudo isso para ter sucesso, e se ele pode me levar onde eu quero, por exemplo, se a gente for usar o exemplo se eu quero ir para o interior e eu vou escolher a estrada certa, baseada numa série de informações, se eu vou chegar no meu objetivo, não importa quais são as ferramentas que eu vou usar, se é um cálculo matemático, ou se é simplesmente, como eu falei, a intuição que veio de algum lugar, não importa, vai levar onde eu quero, vai me trazer resultados, vai fazer com que eu venda mais, que eu tome as melhores decisões na minha empresa, que o meu time realmente entenda o que eu estou querendo passar para esse time, que o meu time realmente conheça a cultura da minha empresa, que conheça quais são os valores da minha empresa. Então, assim, quais são as ferramentas que eu vou usar? Não importa. O que importa eu quero esse resultado. Não sei se eu fui muito prolixa. Interessante sua colocação. E eu observo o seguinte, que tudo isso, né, tudo que a gente acabou de falar, todo esse empenho, vamos dizer assim, esse desenvolvimento passa por uma palavrinha que às vezes foge da gente, né? Que é o processo de liderança. Nós temos que liderar esse processo. Não acho que a gente tem que acordar de manhã e falar, eu no minimamente lidero a mim, eu sou um líder. E como tal, eu vou caminhar nesse sentido hoje, eu vou desenvolver isto. O que você acha? A liderança, como é que você coloca a liderança dentro dos seus treinamentos, dentro desse todo esse seu processo de desenvolvimento? Então, de novo, para não parecer repetitiva, já sendo repetitiva, também é uma decisão. Ser líder não é simplesmente eu ter um cargo, sou gerente, sou diretora. Ser líder, eu tenho que decidir que eu quero guiar esse grupo, né? Eu quero que todos cresçam. Um bom líder, um bom gestor, é um gestor que sabe que dentro da sua equipe tem peças diferentes, né? Tem pessoas diferentes, tem realidades diferentes, tem valores diferentes, e um bom líder, ele tem que decidir que cada uma dessas pessoas tem que ter uma máscara diferente, né? A mãe e o pai faz isso muito bem com os filhos, e na empresa também é assim, né? Tem pessoas que eu posso simplesmente delegar e eu sei que ele vai
chegar. Tem pessoas que eu tenho que desafiar, tem pessoas que, se eu não ficar ali junto o tempo todo, não vai entregar. Tem pessoas que eu vou ter que preparar. E um bom líder, na hora dele mandar comandos para o cérebro dele, ele tem que mandar comandos de que onde eu tenho que prestar atenção em cada uma dessas pessoas na minha equipe. Um bom líder, eu não lembro quem falou, mas teve aí um escritor que escreveu um livro, que ele fala que um bom líder, ele prepara outros líderes, né? Ele deixa essas pessoas prontas para amanhã ou depois. Eu vou dizer, eu fui gerente comercial de grandes por mais de 20 anos, e as pessoas às vezes perguntavam, por que você passa tanta ferramenta, você entrega tanta coisa para as pessoas que estão abaixo de você, você não tem medo dessas pessoas quererem seu cargo? E eu sempre falei, que bom que eles queiram. Por quê? Porque se amanhã ou depois tiver uma vaga acima do que eu tenho hoje, a probabilidade de eu ser promovida é muito grande, porque eu já tenho alguém abaixo de mim pronto. Então, um bom líder, ele nunca vai se preocupar se alguém vai querer a vaga dele, porque ele sabe que só vão pegar a vaga dele se ele for promovido ou se ele for para uma outra empresa. Ninguém pega a vaga de ninguém, principalmente de um líder, se ele verdadeiramente for esse líder, for esse gestor. Não só o que está escrito lá, né? Não é só passar. Algumas pessoas acham que liderança é o que está lá escrito no contrato de trabalho e passa as ferramentas, eu quero, a meta é essa, nós vamos chegar na conclusão de que se você bateu ou não através daqui. Isso são só ferramentas e qualquer pessoa pode ser. Qualquer pessoa pode ser um gerente, mas nem todo mundo pode ser um líder. Ele pode, se ele souber o que ele quer, se ele for atrás, se ele for aprender, se ele contratar uma boa empresa para dar um treinamento. Então, por exemplo, você tem treinamentos que preparam esses líderes, né? Que mostram para esses líderes qual é o objetivo dele nessa empresa, nessa instituição, qual que é o objetivo dele realmente para fazer com que as pessoas o sigam, né? Não é uma imposição. O bom líder, a equipe, o time, às vezes você como um líder, você ouve, olha, eu estou aqui por causa de você. Olha, eu vim trabalhar no domingo porque você me pediu. E isso é bom que a empresa tenha líderes que a equipe abra mão, por exemplo, de um final de semana, e às vezes a gente tem que fazer isso, para realizar algum projeto da empresa. Se nós, como empresa, tivéssemos esses líderes, eu tenho certeza que as chances de termos sucesso seria muito maior. Eu não tenho dúvida. Mari, eu vou encerrar nossa parte 1 aqui, mas eu vou voltar na parte 2 já. E eu tenho uma pergunta para fazer para você sobre liderança, que eu quero ouvir isso de uma maneira um pouquinho mais clara. A pergunta, mas eu vou justificar a pergunta. Eu vou fazer a pergunta agora, mas eu vou justificar ela antes, quando a gente começar a segunda parte do nosso podcast. Todo mundo é líder? Eu vou voltar falando sobre isso. Venha ver a nossa parte 2. A Mari tem muito a falar para a gente ainda. Até mais.